meu povo, atualizações do caso Kim Soo-hyun e, pelo amor de Deus, em 2 dias o negócio azedou, viu? O negócio azedou, nem leite azeda tão rápido quanto azedou esse caso. Pois é, a gente falou pra gente ficar tranquilo, né? Pra gente ir com calma na hora do julgamento, até termos provas. Então, se é prova que a gente queria, a prova veio, né? Todo mundo lembra dessa foto, que foi a foto que a nossa querida Kim Soo-hyun postou na época de Rainha das Lágrimas e que gerou muito hate para ela, ok? Depois disso a gente teve essa foto aqui sendo revelada 2 dias atrás, 2 dias atrás. E aí teve uma turma que ainda ficou com dúvida e tal, afinal um beijo na bochecha. Imagens fortes, tá, gente? A próxima. Gente, temos um adulto aqui se engraçando com uma criança, né? Não precisa mais de muita coisa, não. Temos aqui um adulto se engraçando com uma criança. Então, não tem mais o que a gente duvidar desta história. Vamos, então, para o que aconteceu nesses últimos dias, já sabendo que a gente agora já vai tratar o caso como os dois estavam tendo um relacionamento. Eu vou começar primeiro por respostas nas quais eu vou pautar todo o resto do vídeo. Respostas do nosso vídeo, né, anterior. Se, gente, você não viu o vídeo anterior, aí você vai pegar o bonde andando. Talvez você não vai entender a história inteira, então eu aconselho depois você ir atrás do vídeo número 1, tá disponível aqui no canal, entrou no ar no dia 11. Ok, vamos lá. Muita gente, não é pouca não, tá? Porque senão eu não perdia tempo. Muita gente achando que não tem nada demais um homem de 27 anos, um trintão, envolvido com a criança de 15. Tem, gente, ponto. Tá errado, ponto. Ah, mas eu acho. Você não acha nada. Eu não acho nada. Ninguém acha nada. O que acha é a lei. Tá errado. O que acha é o CID. Eu posso deixar isso aqui um pouco mais pesado. O que acha é o CID. Um adulto envolvido com a criança tem nome. Então, a gente vai parar por aqui. Se sua avó se casou assim, se a minha avó se casou assim, a minha não casou, mas vai saber a minha bisavó. Se sua avó se casou assim, se minha bisa casou assim, se tem gente no passado que se casou assim, nada disso justifica em 2021, porque esse relacionamento foi de 2015 a 2021, nada justifica de 2015 a 2021 um adulto estar envolvido com uma criança. Então a gente não vai debater isso aqui. O que estava em debate no último vídeo era se ele tinha tido ou não um relacionamento. Essa era a dúvida. Talvez o cara não tivesse tido, talvez o cara tivesse tido. Hoje, não preciso pôr a foto de novo, né? Ótimo. Hoje a gente já sabe que ele teve um relacionamento. Então, o relacionamento tá todo errado. Segunda coisa que muitas pessoas falaram e eu não sei da onde tiraram, porque assim, eu não falei isso. Eu não vi nenhum criador brasileiro falando isso. Eu não vi nenhuma notícia falando isso. Um monte de gente falando, ai, porque ela não superou o relacionamento. Qual é o problema de relacionamentos terminarem? Ninguém tá falando sobre isso. A história não é sobre ela superar ou não um relacionamento. Não houve um único minuto dessa história e que deu parecer que ela não superou o relacionamento. Então, por favor, entendam que nem todo mundo vive na base de macho. A questão aqui é bem outra. E a questão aqui é bem outra porque é a terceira coisa que eu vi muita gente reclamando. Ai, é tudo questão de dinheiro. Sim, é um caso sobre dinheiro. É exatamente isso. É um incidente que ela causou, certo? O dirigir no uso de substâncias, ela causou um incidente que causou uma dívida para as pessoas, que causou uma dívida dela com as pessoas, que a empresa foi lá e pagou a dívida, que é dinheiro, que a empresa falou que não ia cobrar, a empresa cancelou o contrato, isso tudo é dinheiro, ela ficou sem ter onde trabalhar,
perdeu dinheiro. Foi trabalhar no café para ganhar dinheiro, para pagar a dívida, que é dinheiro. Aí mentiram que ela não estava no café, ela perdeu dinheiro. Ela tentava fazer posts no Instagram para fazer um trabalho de influenciador, conseguiu uma publi para ter dinheiro, mais hate, perde dinheiro. Na época que saiu Cães de Caça, a Netflix ainda teve que avisar de novo que a menina não ia estar na filmagem, no bruto final, quer dizer, ia estar muito pouquinho, no bruto final foi péssimo. Não ia estar no arquivo final, ia estar bem pouquinho, tiraram o máximo possível, ou seja, mais hate, ou seja, perde mais dinheiro. Aí mandam para ela uma cobrança que ela achava que nunca ia receber, dinheiro. É um caso sobre dinheiro, gente. É um caso sobre dinheiro. Não é outra coisa. E mais, a gente está colocando aqui que é um caso sobre dinheiro, porque a família é gananciosa e não sei o quê. Dívida na Coreia não caduca. A menina faleceu com uma dívida de 480 mil dólares. Menos, porque parece que ela pagou. Parece não, porque tá aqui. Menos porque ela pagou 140 mil dólares. Então ela tinha uma dívida de 340 mil dólares. Essa dívida agora é da família. Então, se essa menina não tinha dinheiro para pagar essa dívida e essa menina entrou numa loucura tão grande por conta desse dinheiro, que ela faleceu, esses 340 mil dólares podem daqui a pouco estar destruindo a família inteira, porque a dívida na Coreia não caduca. E o que eu achei, se eu falar que eu achei de interessante, parece que eu tô, vendo o caso como se fosse uma novela. Não é isso, mas eu acho assim, esse caso é importante é uma palavra boa. Esse caso é importante pra gente pensar, não apenas que o opá dos dramas coreanos não existe, porque não, ele não existe, né? A gente já viu isso, na verdade, 1000 vezes antes desse caso, esse é só mais um que se mostra uma pessoa reprovável, né? Bem reprovável. Bem reprovável. Eu tô tentando ser educada. Esse é só mais um. Mas esse caso também mostra todo o problema de desigualdade social e de dinheiro na Coreia. Se a gente parar para pensar só no que a gente vê na superfície, parece que aqui no Brasil a gente é um país pobre porque as pessoas têm pouco poder aquisitivo e lá as pessoas têm bem mais poder aquisitivo. É um país onde, as pessoas são muito mais prósperas. Só que se a gente parar friamente para pensar, gente, quantas pessoas brasileiras pobres você conhece com dívida de 50 mil, 100 mil, 200 mil, 300 mil? Quase ninguém, concorda? Quase ninguém. Eu acabei de assistir um caso no canal da Beta de uma menina que tá com uma dívida de 180 mil e ela é uma menina, gente como a gente, é uma menina pobre. É um caso absurdo de maluco pra ela ter essa dívida de 180 mil no nome dela. Tipo assim, é uma história totalmente fora do normal do brasileiro. E lá, gente, a coisa mais normal do mundo é o povo tá com dívida. A coisa mais comum do mundo. A gente olha o Round 6 e tá achando que é tipo uma grande maluquice, aquelas dívidas astronômicas que eles têm, mas a gente não para pra pensar que tudo lá é pago. E as pessoas já têm na cultura delas a ideia de que elas vão ficar com o nome sujo, que elas vão gastar tubos de dinheiro a vida inteira. Então eu acho que esse é um caso interessante também para a gente ver, importante, para a gente ver esse lado, que a gente não conhece muito desse país. O lado da desigualdade social, o lado das dívidas, o lado de como o dinheiro, e a falta dele principalmente, pode destruir uma pessoa, destruir uma família, daqui a pouco Deus o livre guarde. Ah, sim, e aí tem uma galera também ainda insistindo na conversa de que ela não trabalhou no café, ela trabalhou, e na conversa de que ela estava viciada em jogos. Ela não estava viciada em jogos. É o máximo que eu posso fazer, gente. Vocês podem ir atrás de outras fontes, ou vocês podem, sei lá, continuar repetindo história de 2, 3 anos atrás, quando as pessoas estavam tacando ódio na menina. Ótimo. Algumas dúvidas agora que o pessoal teve sobre a família saber ou não. Isso é atualização, mas eu já vou adiantar aqui, lá na frente eu repito de novo no meio da história. A família não sabia, a família ficou sabendo quando ela já tinha 18 anos, ela não sabia dos 15 até os 18. Então, por isso que a família logo no começo não fez nada, né? A família ficou sabendo desse relacionamento quando já era um relacionamento de 3 anos. 2,
Eu vi gente também falando assim, por que essa tia não falou nada? Gente, vamos lembrar, cultura coreana, até a gente que vê drama, que sabe pouco do dia a dia, né, porque não dá pra espelhar a realidade pelos dramas, a gente sabe que é uma cultura onde tio, tia não vai ficar se metendo na vida de sobrinho, sobrinha quando eles têm pai e mãe, né? Tio, tia só vai se meter na vida de sobrinho e sobrinha quando eles criam. O estranho é a tia tá se envolvendo agora, não ela não ter se envolvido antes. Até mesmo porque, será que a tia sabia dos negócios do namoro? Será que ela ficou sabendo quando tinha 18? Ou será que ela tá falando que a família só ficou sabendo aos 18? Porque a família só ficou sabendo aos 18. A família é ela? A família é só a mãe? Correções das minhas informações, tá? A primeira é... Primeiro, eu falei que ela tinha batido em vitrines de lojas. A minha informação estava desatualizada. Essa foi uma informação que saiu logo que aconteceu o acidente. Tava errado, não tem nada a ver. Ela bateu em um gerador. Esse gerador acho que afetou 57 lojas, se não me engano é esse o número, 57 lojas. E aí sim, ela saiu de loja em loja, querendo saber dos prejuízos que ela ia pagar, etc, etc. Essa parte toda tá certa. Mas no que ela bateu não foi em vitrine nenhuma, foi no gerador. Então, agradeço quem mandou a correção. E a segunda correção foi, me chamaram a atenção, porque na semana passada eu simplesmente estava... Na semana passada não, 2 dias atrás. Me chamaram a atenção porque 2 dias atrás eu estava dizendo que talvez ele seja um cretino, mas que a culpa não é dele, dela ter falecido. Tipo assim, o cara não matou a garota, mas ele pode ser um cretino. E aí não é que me chamaram a atenção por eu ter banalizado a questão, porque eu não banalizei a questão. E eu quero que as pessoas entendam isso, porque assim, a galera entende às vezes o que quer entender. Do mesmo jeito que semana passada, do mesmo jeito que 2 dias atrás eu não estava passando pano pro cara, dizendo que ninguém deveria ir lá e mandar o cara morrer, hoje eu não estou trucidando o cara, eu não estou mandando o cara morrer. Eu simplesmente estou noticiando as coisas que saíram e no final eu vou dar minha opinião em cima das coisas que saíram. Se a sua opinião é igual ou não, gente, você é livre para ter sua opinião. Todo mundo aqui do chat é livre para ter a própria opinião e principalmente saber no bolso de quem enfia seu dinheiro. Porque para mim, a questão final, quando eu fico sabendo de a vida de algum famoso, é para saber no bolso de quem eu estou colocando o meu dinheiro, para quem está indo o tempo que eu dedico como fã, quem é que eu estou tornando famoso, porque eu não vou conseguir tornar todos os atores famosos, eu não vou conseguir assistir todos os dramas do mundo, entendeu? A gente tem que fazer escolhas. Então eu, pelo menos, Manuela, gosto de escolher assim, sabendo se a pessoa tem um pingo de caráter ou não. Então eu peço desculpa por só ter chamado o cara de cretino, mas também é porque, uma vez que a gente não tinha confirmação de um envolvimento com uma criança, ainda estava ali na especulação, eu acho que inconscientemente eu não queria usar palavras mais duras. Mas agora, né, gente, já tá aí exposto com foto, com carta, com escambau, então... Agora as atualizações. A gente tem novas atualizações vindo da tia, a gente tem fotos e cartas que eles dois trocaram na época que eles estavam no relacionamento. A gente tem um dossiê feito pela Dispatch. E aí eu também quero falar sobre o que eu acho da Dispatch, porque quem é mais velho no canal vai achar estranho eu usar a Dispatch como fonte, mas eu quero deixar claro que eu não estou usando a Dispatch como fonte, acreditando cegamente na Dispatch. E aí eu vou falar sobre o que o Garoceiro falou depois do dossiê Dispatch, que foi aquilo que eu falei. Agora o Garoceiro me fez entender porque que a Dispatch tá se metendo desta forma e não de outra forma. No começo, a Gold Medalist disse que ela tinha uma dívida de 480 mil dólares. Bem no começo falaram que era 13 milhões. E aí depois eles fizeram lá o novo cálculo e chegaram em 480 mil dólares. Sobre esses 13 milhões, ninguém mencionou mais nada, então a gente vai seguir em frente com 480 mil, ok? Desses 480 mil dólares, ela conseguiu pagar 140 mil dólares, vendendo o carro que ela tinha, que estava ali quase num PT, mas ela vendeu. A moto, que parece que ela tinha uma moto também, a moto que ela tinha.
e ações que ela tinha da Gold Medalist. Não exatamente da Gold Medalist, de uma outra Gold, que era tipo uma subsidiária, uma empresa menor que era do porte da Gold Medalist. Eu não sou boa para explicar essas coisas de empresa, mas é como se uma empresa tivesse outra empresa. E ela tinha ações dessa segunda empresa. Então ela vendeu essas ações, vendeu o carro, vendeu a moto, juntou nisso 140 mil dólares e entregou. É importante a gente saber isso, por quê? Porque no meio da história fica se falando que ela já foi acionista e tal. E aí pode passar a impressão errada para alguém que se ela era acionista, ela tinha ganhos, ela tinha lucros, só que ela vendeu as ações. Então, ela parou de ter ganhos, ela parou de ter lucro, né? Depois, quando a Dispatch faz o dossiê, a Dispatch relembra todos os momentos de ódio, todas as ondas de ódio que essa menina sofreu. O que é importante a gente também manter na cabeça, porque tem muita gente que tá com dificuldade de entender aquilo que eu falei sobre a audiência coreana e a mídia coreana é que acabaram matando essa menina. Que o Kim Soo-hyun, ele fez muita coisa errada mesmo. Eu acho que ele ferrou a cabeça dessa menina, sim. Eu ainda não tenho coragem, gente. Eu acho que eu nunca vou ter coragem de falar que o cara matou a menina. Porque se não tivesse sido o tanto de ódio que essa menina recebeu, ela podia estar ferrada da cabeça, gente. Mas ela não ia ter ido. Só pelo Kim Soo-hyun. Porque assim, ela não conseguia fazer nada. Não é que ela não conseguia pagar a dívida apenas. Ela não conseguia trabalhar. Ela não conseguia ganhar dinheiro. Ela não conseguia sustentar a família. A família não conseguia se sustentar. Era um negócio dia após dia de problema. Não era apenas 340 mil, sabe? Era todo o futuro da menina que estava o tempo todo sendo bloqueado. Não é apenas a dívida. Por quê? Ela teve o ódio na época do incidente. Depois disso, ela teve o ódio na época de Rainha das Lágrimas, quando ela soltou a foto na tentativa do cara respondê-la. Durante esse tempo todo, ela ficou recebendo ódio na rede social dela, no Instagram dela, toda vez que ela fazia uma postagem. E se ela tá tentando continuar, pelo menos como influenciadora, pelo menos como criadora de conteúdo, ela tem que postar, ela tem que fazer conteúdo, ela tem que atrair marca, ela tem que ter número. E aí os números que ela tinha era só ódio, sabe? Só gente denunciando a conta dela, xingando ela e bloqueando ela, e a conta dela sendo prejudicada dentro da plataforma, e as marcas iam ver tudo aquilo e nunca que iam querer se associar a ela. Então assim, ela não conseguia trabalhar na área dela. Os trabalhos que ela conseguia fora da área dela era tipo trabalho no café. E aí o povo ia lá e mentia que ela não estava trabalhando no café, que ela estava, na verdade, na jogatina. Então, assim, tudo ia afundando essa menina. E aí eles lembram tudo isso, e eles lembram também, que era algo que eu não estava lembrando, de mais uma onda de ódio que ela recebeu na época de Cães de Caça. Porque quando Cães de Caça foi pro ar, a Netflix teve que fazer um pronunciamento falando: olha, gente, mas a Kim Seron não vai tá? Ou melhor, ela vai gente, mas a gente tentou tirar ela o máximo possível. Pô, é óbvio que relembraram tudo, é óbvio que foram atrás da menina de novo. Outra coisa que eu vi vários criadores falando, e eu não tinha percebido, mas eu concordo com todos eles. O Kim Soo-hyun sempre vai negar. Não tem como ele assumir nada dessa história, nada. E se a gente parar pra pensar, essa história tem dois lados. Tem o relacionamento dele com a criança. 2, todo o rolo do financeiro. A parte do financeiro, eles quase não estão mencionando. Eles estão agindo como se não fosse importante, sendo que é, na minha opinião, a maior parte. Por quê? É óbvio que é um absurdo um adulto com uma criança. Mas na cabeça dela, pelo que dá pra gente entender, na cabeça dela nunca houve um abuso. Na cabeça dela, sempre foi o namorado dela. E mesmo quando ela terminou, continuava sendo o ex-namorado dela. Então eu não acho que foi isso que ferrou a cabeça dela. O cara ter 27 anos e ela ter 15. O cara ter não sei quantos e ela ter 18. Não é essa parte da história que era um problema pra garota. Era a parte do dinheiro. A parte do dinheiro, a Gold Medal está agindo como se... não, a dívida, imagina, a gente nem ia cobrar, não, nada a ver, nada a ver.
estão dando muito foco é na parte do relacionamento. E o relacionamento, esse cara nunca vai assumir, gente. Não tem como. Como é que ele vai assumir o relacionamento com a criança? Não faz sentido. Outra coisa que ele nunca vai assumir, que eu não tinha parado para pensar, dou razão para todo mundo que falou isso. Ele tem uma agência. Na agência tem um monte de ator e de atriz agenciado. Ele assumindo algo, ele vai ferrar a carreira de todo mundo. Ai, Manuela, o que tem a ver? Gente, para e pensa. Coreia, não tem a ver? Eles não vão falar? Ai, fulano era amigo. Ai, Beltrana trabalhava com ele. Ai, Ciclana era amiga. Ai, porque não sei quem andava com não sei quem lá. Ai, porque todo mundo sabe. Então ele não tem como assumir. Se alguém está esperando o cara assumir alguma coisa, esquece. Isso aí nunca vai acontecer. Vamos agora para a Dispatch. A Dispatch entrou em contato com a Gold Medalist agora, tá? Com a Gold Medalist agora. E quis saber sobre a dívida. Disse a Dispatch que entrou em contato com eles depois que a menina faleceu, falando assim, olha, parece que vocês estavam aí com uma dívida de 480 mil dólares atrás da menina, sendo que lá atrás vocês falaram que não iam cobrar essa dívida. E aí do nada a menina recebeu essa carta de cobrança. O que vocês têm para explicar? E aí eles falaram que não, essa carta de cobrança é só formalidade, porque a gente tem que dar conta, né, de todo o dinheiro da empresa. Então a gente não pode deixar, sei lá, os acionistas, os outros donos, etc., achar que a gente, né, tá abrindo mão de dinheiro assim fácil. Faz algum sentido, gente? Faz algum sentido. Realmente uma empresa não pode abrir mão assim de uma dívida fácil, porque senão os acionistas vão falar, nossa, essa empresa é toda desorganizada, essa empresa para perder dinheiro não custa nada. Então, ok, faz sentido eles fazerem isso daí para formalidade. Só que a pergunta da Dispatch, vocês deixaram isso claro para ela? A gente não sabe, a gente tem que ver se a gente tem esse documento de que ficou claro para ela. Gente, é sim ou não? Vocês deixaram claro para ela sim ou não? Aí começaram a responder que, porque ela tinha um agente na época e o agente falou com ela. Que agente, gente? Que agente? Se a menina teve o contrato cancelado, que agente é esse que continuou trabalhando com ela, sendo que o agente é funcionário da Gold Medalist e ela não era mais funcionária da Gold Medalist? Concorda que não bate? Ninguém avisou a menina. A menina não sabia. Pra menina tá tão despirocada que ela tinha que pagar 480 mil. Pra menina tá mandando mensagem pro cara e o conteúdo da mensagem ser: pelo amor de Deus, não me cobra do dia pra noite, eu vou pagar, mas eu preciso de mais tempo. Como é que essa menina sabia? Claramente ela não sabia. A Dispatch também diz que resolveu ir lá aonde ela morava e conversar com os vizinhos, porque assim eles meio que teriam uma ideia de como era ela no dia a dia, de como era a rotina dela. E os vizinhos foram categóricos em dizer que não, essa menina vivia desesperada. Essa menina vivia chorando, essa menina vivia pensando na dívida dela, essa menina vivia arranjando um bico aqui, um bico ali, uma cafeteria, um negócio lá, para poder pagar o que ela estava devendo. A gente via ela e a família dela transtornados o tempo todo por conta dessa dívida. Então, mais um reforço de que não, a menina não estava sabendo que era só uma formalidade, não. Ela estava sabendo era que ela tinha que pagar mesmo o diabo da dívida. Uma coisa que eu acho que a gente tem que também manter na nossa cabeça enquanto a gente pensa nesse caso é que nem todo ator, nem toda atriz é rico, é rica. Não é todo mundo que ganha os tubos de dinheiro. Tem algumas pessoas que elas têm uma vida só normal. E tem pessoas que elas têm uma vida só normal porque não apenas elas não são as atrizes, os atores mais famosos da Coreia no teu cachê altíssimo. O que a gente começou a falar no início da nossa conversa é cultural da Coreia a coisa de ter dívida. Então assim, se a menina começou a trabalhar como atriz, se a menina começou a fazer um pouquinho mais de dinheiro, se era a menina que era a maior provedora da casa, que é isso que é dito pra gente, que ela era a maior provedora da casa. Ela ser a maior provedora da casa,
primeiro que não significa que estava todo mundo vivendo, sugando as coisas dela, né? Nem todo caso é uma Larissa Manoela, né, gente? Calma. E segundo que, às vezes, ela tinha o maior dinheiro ali da casa, mas talvez o maior dinheiro da casa era só um dinheiro normal, de uma família normal, que vive normal, sem dificuldades, mas normal. E aí, do dia pra noite, você perde o dinheiro daquele maior provedor e você tem uma dívida de 480 mil dólares? Concorda, gente, que não dá pra... Imagina na sua casa. Imagina a pessoa que mais ganha dinheiro na sua casa. Imagina na casa de quem tem o marido, a esposa e uma criança. A criança não trabalha. A mãe é dona de casa. Trabalha em casa. Trabalha muito, mas ela não tem salário. E o marido trabalha no escritório e tem salário. Se esse homem é mandado embora, fica 6 meses sem trabalhar, o que acontece? A Dispatch também conta que as pessoas na indústria, elas sabiam. E que era um segredo conhecido de todo mundo. Ou seja, um monte de gente que nunca abriu a boca. E aí você pergunta, mas por que ninguém nunca abriu a boca? E aí a gente cai naquela de o ator mais bem pago da Coreia. O ator mais bem pago da Coreia, quando tá tudo bem, eu mesma já falei sobre ele ser o ator mais bem pago da Coreia várias vezes, eu nunca me toquei disso. Quando tá tudo bem, a gente acha que o ator mais bem pago da Coreia significa apenas que a pessoa ganha muito dinheiro com o trabalho dela porque ele é muito talentoso. E ele é um ator talentoso. Mas a gente se esquece que o ator mais bem pago da Coreia, o fulano mais bem pago de não sei o quê, a pessoa que ganha muito dinheiro, muitas vezes ela tem poder na mão dela, não tem só dinheiro. O dinheiro traz poder. Então, quanto que esse cara tinha de poder na mão dele para um ator, uma atriz ir peitá-lo e ir falar alguma coisa sobre um relacionamento? E outra, será que todo mundo via o mesmo problema que a gente vê? Será que as pessoas que tinham poder não achavam que era normal? Será que as pessoas que não tinham poder e que não concordavam conseguiam abrir a boca? São outros questionamentos que a gente tem que se fazer. Outras coisas que a Dispatch divulgou primeiro, algumas fotos da época do exército que ele mandava para ela quando eles estavam namorando. Por quê? Eles começaram a namorar, a gente já sabe, quando ela tinha 15, ele tinha 27. Quando foi 3 anos depois, ele foi para o exército. Então ela estava com... 3 anos depois, não. 1 ano depois ele foi para o exército. Ela estava com 16, ele estava com 28. E ele ficou lá entre os 28 e os 30, mais ou menos, né? Porque é 1 ano e meio a 2 anos que eles ficam lá. Foi nessa época, já no fim do exército, na época de 3 anos de relacionamento, que a família ficou sabendo. E a família só ficou sabendo porque percebeu que o cara ficava mandando fotos do exército para ela. Então eles falaram assim, gente, isso não é muito normal, porque ele não pode ser só seu amigo mandando foto de exército. Mandar foto do exército é algo que a gente manda quando a gente está namorando. E aí foram lá e deram uma pressionada nela e ela falou que sim, que eles estavam namorando há 3 anos. Então essas fotos já foram mostradas como fotos que ele mandava para ela. Gente, é foto boba? É foto boba, mas o que são as fotos que você troca com o seu namorado, que você troca com sua namorada? Não são fotos bobas? Não são fotos de dia a dia? Quando um tá viajando e manda foto pro outro, não, as fotos assim, hoje eu fui pro hospital. Aí mostra lá o negócio, faz um drama e não sei o quê. Sim, pra que você teria esse tanto de foto de um amigo 12 anos mais velho que você? Não, né, gente? Eu gosto do seu namorado 12 anos mais velho que você. Imagens fortes. Do seu namorado, você teria, né, gente? Você teria. Ainda mais criança, ainda mais adolescente, né? Que vai guardar tudo que receber. Outra coisa também que ela guardou, ela tinha esse cartão postal de quando ele foi para Paris, isso aqui depois do exército, que ele manda para ela e fala assim, tomei uma bebida em Paris, eu te amo, Seroneiro. Seroneiro era o apelido dela, que ele sempre chamava ela de Seroneiro, tanto aqui no postal quanto em uma das cartas do exército que eu vou mostrar. Você é tão incrível, ou seja, o cara mandando um postal pra namorada dele, certo? Se a namorada dele fosse um adulto, não tinha nada demais isso daqui. A gente tava achando tudo normal. Se essa menina fosse uns 5 anos mais velha, 5?
uns 7, vai. Se essa menina fosse uns 7 anos mais velha, tava ótimo. Aqui, ó, a parte de baixo da foto que vocês estão vendo é o postal que eu acabei de ler. A parte de cima é um trecho da carta dele no exército. Seroá, o tempo está muito bonito hoje. Eu tô me sentindo um pouco cansado, mas eu tô ficando de guarda sozinho. I'm standing guard alone. Mas ficar de guarda sozinho é bom. Seron, eu me sentei hoje e eu bebi uma bebida gostosa e eu hoje estou de muito bom humor. Quando eu voltar, when I came in, I picked myself very comfortable. Quando eu vim pra cá, eu peguei um lugar legal pra eu sentar, um lugar confortável. E agora eu já cheguei no fim dessa carta. Te amo, Seron, do seu primeiro, eu acho que é tipo um primeiro soldado, ou soldado de primeira linha, Kim Soo-hyun, que está longe de você. Então isso aqui é uma carta que ele mandou pra ela na época do exército. De novo, se ela fosse adulta, tinha nada demais essa carta. Tinha? Não tinha. O problema é o quê? Ela não era. Beleza, ela não era, meu querido. Essa parte aqui é a parte da dívida, né? Que eu falei pra vocês que eles tinham falado que era só formalidade e tal. Só que a Dispatch ficou sabendo que não era só uma formalidade, porque essa dívida consta nos arquivos da empresa. Então, assim, não foi só um documentinho que fizeram e mandaram e não estamos esperando receber, não. Não, estão esperando receber sim, porque esse negócio tá lá como se ele fosse ser recebido a qualquer momento, e a data da cobrança final estava para 31 de dezembro de 2023. Ou seja, a menina já estava um ano com essa dívida e a qualquer momento pode vir, e os caras não se prestaram a falar nada. E o cidadão não se prestou a responder as mensagens da menina. E aí aqui é onde eu achei muito esquisito. Porque a Dispatch fala que na época de Rainha das Lágrimas, que a menina soltou aquela foto na tela, essa foto aqui, que ela soltou na época de Rainha das Lágrimas. A Dispatch fala que nessa época entrou em contato com a menina e perguntou para a menina se a menina não ia fazer o pronunciamento. Primeiro perguntou por que a menina tinha publicado a foto. E depois perguntou para a menina por que a menina não ia fazer o pronunciamento, se ela não ia fazer o pronunciamento. E aí que a menina falou assim, que ela não ia fazer pronunciamento nenhum, que ela nunca falou pra Dispatch que ela ia fazer pronunciamento, que o que ela disse é que ela queria conversar com ele, ela queria acertar as coisas, mas só, ela não tinha intenção de fazer pronunciamento nenhum, colocando aquela foto no ar. Depois a gente sabe que ela falou com o primo dela e que ela ainda mandou um texto pro primo, o primo deu uns conselhos, né, pediu pra corrigir aqui e ali, mas ela acabou nunca publicando esse texto. Não se sabe por quê, nunca saberemos por que ela não publicou. Mas esse texto que ela teria feito e que ela mandou pro primo era algo tipo explicando o relacionamento deles e tal, e falando da dívida. Provavelmente a menina pensou a mesma coisa que eu falei pra vocês no começo dessa live aqui. Ela vai falar, alguém vai acreditar? A menina que já tá completamente queimada, quem vai acreditar nela? Ninguém vai acreditar nela. Ninguém vai dar crédito, vai ser pior ainda. E ela deve ter pensado o mesmo e não publicou. Agora, o que eu achei estranho, e continuo achando, mas agora eu acho que o garoceiro me respondeu, por que diabos a Dispatch não publicou isso na época? Isso pra mim não faz sentido. Por que a Dispatch seguraria algo na mão dela sem ganhar nada, sendo que a Dispatch ou ela ganha ou ela ganha. Ou ela tá lucrando ou ela tá lucrando. Por exemplo, uma parte desse caso aqui, que é muito bizarro, tá agora relacionada com esse caso, mas uma parte desse caso é o caso da própria Soyeji. Agora tá saindo na mídia, todo mundo lembra do caso da Soyeji? Quem não tiver ido assistir o vídeo e quem não tiver lembrando do caso, depois vá ver o vídeo, porque eu não vou explicar o caso inteiro aqui, não faz sentido, gente, é um caso muito longo. Mas resumindo muito, na época, a agência do Kim Jong-hyun queria destruir a carreira do cara. Tentaram enfiar o cara em 3 fofocas diferentes. Não conseguiram nada com as 2 primeiras.
Na terceira fofoca, pegaram a Soyeji para Cristo, pegaram uma meia dúzia de mensagem de 3 linhas, totalmente sem contexto, totalmente sem sentido, dias diferentes, frases soltas, 3 falas, umas coisas assim ridículas. Criaram toda uma novelinha que ela era tóxica, que ela era abusiva, que ela isso, que ela aquilo, que ela aquilo outro. E botaram o nome da mulher na reta. Agora, e quem que ajudou com isso? Quem que ajudou com isso? A Dispatch. A Dispatch ajudou com isso. Depois, quando o Kim Jong-un conseguiu sair do diabo da agência, que estava querendo destruir a vida dele, porque ele não ia continuar naquela agência, ele ia trocar de agência, lá na frente ele falou isso, que ele estava entrando contra a agência dele, que ele tinha provas de que eles tinham armado para todas aquelas histórias para acabar com a carreira dele. E quem que estava junto estava a Dispatch, porque quem que saiu espalhando o dossiê por aí, a dona Dispatch. Então, eu tenho sempre um pé atrás com a Dispatch, eu fico pensando o que é que ela ganha. Provavelmente ela teve a mão molhada, porque o que está saindo agora é por que botaram a Soyeji na fogueira? Botaram a Soyeji na fogueira porque na mesma época estava saindo um escândalo de namoro com o Kim Soo-hyun. E provavelmente naquela época já iam descobrir que ele estava namorando a Kim Se-ron. Então, ao invés de você dar o furo de reportagem de Kim Soo-hyun namora menor de idade, querida Dispatch, dá o furo de reportagem da nossa funcionária Soyeji, porque a Soyeji era da Gold Medalist, e isso faz sentido porque os prints que conseguiram era do celular dela. Quem mais poderia ter passado os prints? Ou ela passou os prints, ou a agência dela passou o print. Não tem outra pessoa para passar o print. Não tem como ter vindo do lado do Kim Jong-un, certo? Se os prints vieram do lado dela, se você olha no print do celular, você sabe quem mandou e quem recebeu. Então foi a agência dela, foi a própria agência dela que mandou o diabo dos prints. Alguém pontuou isso na época? Uma meia dúzia de maluco, né? Eu fui uma das que pontuei. Uma meia dúzia de maluco. Não deu em nada, porque Soyeji ficou queimada aí não sei quantos anos. Talvez agora as pessoas acordem pro forró-bodó que fizeram na vida dela, ou seja, botaram o nome dela na reta pra tirar o nome dele. Ai, Manu, isso nunca acontece, isso é uma coisa de ficção, nunca vimos isso acontecer. Anitta e Léo Dias. Quantos casos a Anitta, depois de um tempo, admitiu que ela deu o furo pro Léo Dias, ficou ótimo, no meio de um vídeo sério. Ela deu o furo de reportagem pro Léo Dias em troca do silêncio do Léo Dias. Então isso acontece. Isso acontece aqui, isso acontece lá, isso acontece em todo canto do mundo. Agora, o que o Garoceiro falou que pra mim faz sentido? Depois que saiu o dossiê da Dispatch, e o dossiê da Dispatch é todo do lado da família e nada do lado do Kim Soo-hyun. Então, era pra ninguém que tá defendendo a família, que tá defendendo a Kim Se-ron, peitar a Dispatch, certo? Só que o Garoceiro peitou a Dispatch. E aí eles disseram assim, ó, o grande erro do dossiê malicioso, na verdade, né, do dossiê malicioso da Dispatch. Preste atenção na imagem vermelha. Eu não consegui a imagem, então só temos aqui o texto que eu peguei do K-Buzz. Esse telefone é o telefone do Kim Soo-hyun. Ou seja, os prints que mandaram, que a Dispatch divulgou, a fonte não é do lado da Será. A fonte é do próprio Soo-hyun. E ele tá falando de prints, daqueles prints de que ela mandou a mensagem e ele recebeu. Então o print não é da mensagem mandada, é da mensagem recebida. Se é da mensagem recebida, é o print. Quem deu foi o Soo-hyun, não foi o lado da Se-ron, foi o lado do Soo-hyun. Essa mensagem mandada para o Soo-hyun pela Kim Se-ron foi feita pelo telefone do primo. Por muito tempo, a Se-ron e a família dela pensaram que o Soo-hyun talvez nem tivesse visto a mensagem no dia que ela mandou.
Mas, pelo que a gente pode ver claramente, a palavra diz hoje na mensagem. Então é evidente que o Surhyun conferiu as mensagens naquele dia, no dia 19 de março. A mensagem da Kim Seron dizia, opa, por favor, me salva. Né? Um choro urgente, um pedido urgente por ajuda. E agora, daquele dia, a gente tem evidências que ele viu a mensagem e ignorou a mensagem. O que pode fazer o Kim Soo-hyun ser ainda mais diabólico? Você pode estar se perguntando. É porque o Kim Soo-hyun passou o print da mensagem para a dispatch. Então, tipo assim, ele deu o print para a dispatch. Será que ele mandou apenas para a dispatch? Aí ele fala de um envolvimento da dispatch com um presidente que é celebridade, com o Kang Ki-yoon, e que eles eram partes todos ali do mesmo esquema. Talvez ele tá falando ainda de um negócio ainda maior do que a gente tá esperando, porque a gente tava esperando aqui só a Soyeji e Kim Soo-hyun. Aí ele continua. A Kim Seron mandou uma mensagem desesperada para Kim Soo-hyun, mas o que ela recebeu de resposta foi o telefone dela sendo vazado para os repórteres. Ou seja, foi assim que os repórteres tiveram acesso ao telefone do primo dela, que foi algo que a gente já falou no vídeo 1, que ela entrou em contato pelo telefone do primo, ele nunca respondeu e de repente ela começou no telefone do primo receber mensagem de jornalista. Agora tudo se explica porque o próprio Kim Soo-hyun pegou o print e jogou para a dispatch. A dispatch pegou o print e falou: ah, aqui tem um telefone, vamos usar. Ah lá, aí ele fala: foi aí que a verdadeira natureza demoníaca do Kim Soo-hyun foi revelada. Today, aqui ó, no meio agora. Hoje, mais uma vez, a Garocero não tem outra escolha a não ser te mostrar tudo com imagens chocantes. A família da Seron não quer muito. Eles apenas querem uma desculpa sincera ao público do Kim Soo-hyun. Que dá para entender que o que eles querem é que ele assuma que ele teve relacionamento com ela e que ele assuma que eles estavam fazendo a cobrança sim, mesmo tendo dito que não. Porque não é que, gente, eles têm direito da empresa não cobrar nada. Não, eles têm direito que a empresa cobre. Ou melhor, a empresa tem direito de cobrar. O que está sendo debatido aqui, o que foi debatido por essa menina, não é se a dívida é devida ou não é devida, mas é a frieza de você dizer para alguém que não vai cobrar, cancelar o contrato da pessoa, cobrar com um prazo ridículo que obviamente a pessoa não vai pagar, porque você sabe da condição financeira daquela pessoa, aquela pessoa não foi avisada, você não entra em contato para falar que aquela pessoa, é só uma formalidade. Então não era uma formalidade. Ela entra em contato com a empresa, não tem resposta da empresa. Ela entra em contato com o dono da empresa, que é ex dela, que namorou com ela por 6, 7 anos. Ela quer, no mínimo... Gente, eu não sei. Assim, para mim, é muito óbvio que se eu tô casada com o Paulo, eu tô junto com ele já há 15 anos. Eu acho que eu tô casada com o Paulo há 9 anos. Mesmo que eu termine com o Paulo amanhã, se o Paulo vem me cobrar uma dívida e eu não tenho como pagar, o mínimo que eu espero de alguém com quem eu dormi durante 9 anos é que a pessoa atenda o meu telefone, é que a pessoa converse comigo. O mínimo que eu espero é eu virar para a pessoa e falar assim: Paulo, por favor, eu posso te pagar essa dívida em vez de 24 meses, em 48, em 72? Você pode me ajudar de alguma forma? Como que você pode melhorar isso aqui para mim? E a pessoa me ouvir e me responder. A parte bizarra desse caso, desse homem, é isso, tirando toda a parte do relacionamento. Mas aí é uma parte legal e moral que a menina não estava por dentro, ok?
independente de ser certo ou errado pra gente, independente de ser certo ou errado pra lei. Pra aquela menina, ela faleceu com essa parte não sendo um problema. Mas o que era um problema era, ela tava vendo uma pessoa com quem ela passou 6, 7 anos, virando a cara pra ela, nem atendendo o telefone dela sobre um assunto seríssimo que tava ferrando toda a vida dela, a vida da família dela. É essa frieza que é bizarra, entende? Essa frieza é muito bizarra. Bom, as fotos de exército eu já mostrei. A tia dela menciona que quando eles ficaram sabendo do relacionamento, como eu disse, né? Eles ficaram sabendo, ela já tinha 18 anos, o relacionamento já tinha uns 3 anos. A tia conta que no começo os pais dela não gostaram, não deixaram, brigaram com ela, mas que eles perceberam que não era um relacionamento que tinha começado 2 dias, era um relacionamento que já tinha 3 anos, era um relacionamento que os dois já estavam muito envolvidos. Então eles acabaram cedendo. Eles estão certos de ceder, gente? Na minha régua moral, não. Não. Agora, os pais dela terem cedido, faz o cara estar certo, gente? Não, não faz, gente, não importa. Uma coisa que a gente tem... Olha, eu já ia ficar nervosa, eu vou dar uma respirada, mas é que é sério isso. Eu vejo muita gente querendo culpar uma criança, uma jovem que se relaciona com um adulto e dizer que ela quis, mas ela deu em cima, mas ela quis, mas ela isso, ela... Gente, criança não quer nada. Criança não quer nada. Eu acho muito esquisito, porque assim, a gente tá numa fase do mundo que se a gente diz que vai perguntar para um menino de 8 anos se ele quer tomar banho com o patinho vermelho ou com o cachorrinho azul, a gente é frouxo. A gente tá deixando a criança cagar na nossa cabeça. Porque criança não quer nada. Só que na hora de proibir uma adolescente de se envolver com um adulto, aí não. A adolescente quis. Ela quis. O que os pais iam fazer? Não, ela quis, ela que deu em cima do adulto, ele ficou com ela só porque ela quis. Criança não quer nada. Não importa se a mãe dela deixou, se o pai dela deixou. E se ele não quisesse, ele não ficava. Ele é responsável, gente. Foi ele que se envolveu com a menina. Não importa o quanto ela tivesse dado em cima do cara. O cara é adulto. É ele que tem que falar não. Não é a menina. Não é a menina, gente. Por que, Manuela? Você acha então que tá certa a menina dar em cima do cara? Não, ela está errada, mas repito, ela é uma adolescente. O adolescente não quer nada. O adolescente tem que ficar quieto, ele não quer nada. Você não tem que dar bola. Você não tem que dar bola. Se você acha um grande problema, a criança de 8 anos tomar banho com o patinho vermelho ou com o cachorro azul, você devia achar muito pior a criança de 15 anos tá achando que pode fazer e acontecer. Não pode nada, gente. Pelo amor de Deus. Oxi, os adultos é que são responsáveis. Então, sim, eu acho que o pai dela e a mãe dela erraram. Eu acho que a família errou. Eu não faria o mesmo. Agora, o cara não vai, em nenhum momento, deixar de ser responsável de ter se envolvido com uma criança. Então, ou você alivia pra todo mundo, ou você não alivia pra ninguém. Não dá pra você querer culpar pai e mãe e falar que o cara... mas o cara... Não dá. Ou culpa todo mundo ou não culpa ninguém, pelo amor de Deus. Um pouco de bom senso aqui a gente precisa sempre, né, gente? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Vou respirar, que eu ia ficar nervosa. Não vou ficar nervosa. Não vou ficar nervosa. Não vou ficar nervosa. Que mais? Eu tenho que falar aqui. Que foi nessa mesma época também que eles ficaram sabendo e que ele saiu do exército e pipipipopó, que eles ficaram sabendo que ela foi pra agência. Então foi mais uma coisa que a família meio que pensou assim, ela é nova demais, ela não devia estar nesse relacionamento, mas ela já tá há 3 anos nesse relacionamento e os dois se tratam como namorados sérios, né? Porque não é um namoro 3 dias, de 3 anos. E ela tá até indo pra agência, e ela tá até, né, trabalhando ali na agência com ele, e talvez seja uma coisa que os dois estão criando juntos para um futuro. Então tá, e foi nessa época também que ela saiu da agência que ela tava e foi pra ele. De novo, certo? Eu, Manuela, não acho que tá. Agora, a história bate? Bate, gente. Bate. Outra parte que bate, que eu vi algumas pessoas falando, eu também parei pra pensar, falei assim, pera,
Tem realmente uma parte estranha. Mas depois eu me toquei que não tem não. Que é quando falam assim que ela trabalhou lá sem receber. Ela recebia os cachês de atriz. Que nem o cachê de, sei lá, Cães de Caça. Talvez ela tenha recebido ali algum tchule que depois eles tiveram que devolver. Mas ela deve ter recebido alguma coisinha. Um comercial, um não sei o quê. Ela trabalhando como atriz, ela recebia. Os trabalhos que falaram que ela trabalhou de graça para a agência era trabalho tipo, tinha um novo idol mirim, idol não, né, ator. Tinha um novo ator mirim, uma nova atriz mirim chegando na agência para ser trainee. Ela dava aula de atuação, ela ajudava ali algum dia que precisasse, tipo, para dirigir uma cena que o pessoal ia fazer no Wolf Maia, na escolinha Wolf Maia de teatro da Globo. Imagina que é isso. Ela ia estar lá, dirigindo a cena, dando dicas de como atuar melhor, porque afinal de contas essa menina tinha uma carreira extensa, ela era nova, mas a carreira dela era de anos e anos. Então era esse tipo de trabalho que ela fazia lá, e que não era paga. Não eram todos os trabalhos dela, porque aí realmente a história não ia bater. Porque como a família disse que ela era a maior provedora, se ela realmente saísse no 0 a 0, só porque estava trabalhando na empresa do namorado para ajudar o namorado, se ela saísse no 0 a 0, a família não estava sendo sustentada. Então não é isso. Os trabalhos como atriz ela recebia, esses outros trabalhos assim que ela fazia por fora, esse sim ela não recebia nada, ela estava fazendo na empresa para ajudar o crescimento, né? Porque ela estava ali ainda no início da empresa. Uma parte que essa eu acho estranha, tá? Essa eu acho muito esquisita. É a parte que falaram que o Won Bin é um ator. Há muitos anos o Won Bin não faz nada, né, gente? Que fim levou? Won Bin diz que ele quis pagar a dívida, mas que a empresa não aceitou, ou que o Kim Soo-hyun não aceitou. Essa parte eu acho esquisita. Essa parte eu não sei se eu acredito muito, não. Eu ia esperar o Won Bin abrir a boca, se é que ele vai sair da casa dele, porque ele nunca sai de casa, né? Mas eu esperaria o Won Bin abrir a boca pra explicar isso aí. Por que que eu acho que não faz sentido nenhum essa parte, tá, gente? Essa parte aí pode ser só fantasia. Por que que o Won Bin não ia poder pagar a dívida? Não, a Gold Medalist não quis receber do Won Bin. Não, o Kim Soo-hyun não quis receber do Won Bin. Não, a Gold Medalist e o Kim Soo-hyun queriam torturar a menina e não receber do Won Bin. Por que o Won Bin não pegou esse dinheiro e deu na mão da menina? Gente, se eu sou o Won Bin, eu tenho dinheiro e eu quero pagar pra minha amiga, pra criancinha com quem eu trabalhei, e eu sou apoiador dessa menina, o Won Bin saiu de casa pra ir no funeral da menina, coisa que o Kim Soo-hyun não fez. Pra vocês verem. Então o Won Bin, ele apoiaria a criança. Se eu quero pagar a dívida da criança, eu vou pagar. Eu pego o meu dinheiro, eu dou na mão da criança, eu faço ela ir ali no banco e faz um depósito, gente, pelo amor de Deus. Então, essa parte da história, eu acho loucura, tá? Eu acho loucura. O Won Bin vai ter que explicar essa história aí, se é que aconteceu. Por que não pagaria, Won Bin? Dá o dinheiro na mão da menina, o cara não quer receber, você dá na mão dela e ela vai lá e paga. Oxi. Vocês não falam... tá vendo? Como vocês ficam falando que eu só tô enfiando no furicurico do rapaz, não tô. Eu só tô falando o que acontece. Essa parte não cola mesmo. Todo o resto cola, não tenho culpa. Culpa dele. A última que eu quero falar é da maravilhosa da Soyeji. Então, se alguém tiver aí dormindo no ponto, nunca viu esse vídeo meu, vá assistir, que esse vídeo é bom, hein? Esse vídeo é bom. E por que eu tô falando da Soyeji? Não apenas porque ela foi envolvida naquela época, né? Mas porque ela tá tentando voltar a carreira dela faz tempo, continua sempre boicotada. Agora ela finalmente voltou com o Instagram dela. O pessoal não tá jogando ódio em cima dela. Essa mulher tá fazendo fan meeting lá na Ásia. Estão começando a deixar essa mulher voltar. E estoura de novo essa droga desse Kim Soo-hyun, do capeta, esse homem. Estoura o nome dela envolvida com esse homem. Na agência, né? Por causa da agência, por causa do complô que fizeram contra ela. Já tem maluco indo lá encher o saco dela. Já teve gente mandando mensagem pra ela assim: eu não acredito. Será que você estava envolvida com o Kim Soo-hyun? Será que você ficou com ele enquanto ele estava com a Kim Seron? Você não vai decepcionar a gente de novo, né?
Como se ela já tivesse decepcionado alguém algum dia da vida, né? Que isso aí já nunca aconteceu pra começar. Nunca teve essa decepção. A pessoa que foi maluca caiu no conto do vigário. Aí agora vão encher mais ainda o saco da mulher. Então, pelo amor de Deus, eu espero que nada de ruim aconteça com essa mulher. Que essa mulher, olha, passe por cima. Que essa história, se for servir pra alguma coisa, que sirva pra trazer justiça pra essa mulher. E quem não assistiu esse vídeo, não sabe do que eu tô falando desse caso, gente, vá assistir. Esse aqui, ó. Precisamos falar sobre Dispatch, Kim Jong-hyun, Soyeji, Sohyun e Sojihye. Dona Dispatch, a agência do Kim Jong-hyun, tentou derrubar todas elas, tá? Conseguiu derrubar só a Soyeji. Tentou derrubar todas elas pra ver se levava o Kim Jong-hyun junto. Pra vocês verem aquilo que eu falo também. Às vezes vocês acham que... Ai, não. A Manuela odeia macho. Nossa, odeia macho. Macho eu odeio mesmo, eu gosto de homem. Odeia os machos. Tudo ela fala que perseguem as mulheres, nunca perseguem os machos. Gente, os caras precisaram tentar derrubar 3 mulheres pra derrubar um homem. Sou eu ou é a Coreia o problema? Sou eu ou é a Coreia? Resposta, é a Coreia. É a Coreia. E meu povo, é isso por enquanto, tá? Tem mais atualização? Pô, com certeza, né, minha filha? Mas como eu disse, o horário de corte desse vídeo aqui foi 13 de março, 2 da tarde. Foi a hora que eu parei de pegar notícia pra poder organizar as coisas, pra poder organizar minha vida, pra poder... Daqui 2, 3 dias, nossa, mas o caldo deve ter engrossado ainda mais. E aí, tendo um caldo bem grosso, a gente abre mais uma live e traz para vocês mais notícias. Se fosse, gente, se fosse possível esse desquerido não ter aprontado nada disso, é óbvio que eu ia querer que ele não tivesse aprontado, gente. Eu não ganho nada com esse desquerido tendo feito tudo isso, fazendo e acontecendo, sendo cancelado. Ninguém ganha nada com o cancelamento desse desquerido. Olhem o canal, antes de vocês surtarem, olhem o canal, vejam quanto de trabalho desse homem eu já falei, vão ver o quanto de coisa que eu já falei bem desse homem, porque ele é um bom ator, porque ele parecia uma boa pessoa. Eu não tenho porquê sair soltando hate em cima de um cara que eu admirei durante muito tempo, entendeu? Então, um pouquinho de bom senso. Ninguém aqui tá querendo acabar com a vida de ninguém. E repito, por pior que o cara seja, não vá encher o saco do cara, não vá na rede social do cara, não vá fazer o cara se... Pelo amor de Deus, mantenha o bom senso de... Você não quer mais saber do cara? Não assista nada com o cara, acabou. Não precisa mais. Quando esse assunto morrer, a gente não toca mais no nome dele e acabou. Um beijo pra vocês, fiquem bem, até a próxima atualização. Tchau, tchau.